Oi pessoal, hoje no nosso projeto Um Ano 12 Livros, nós vamos falar sobre o livro O Homem que Era Quinta-feira. Fique aí e saiba mais desse livro, beleza pessoal? Vamos lá? Oi pessoal, hoje chegou o dia da gente falar do livro de mês de abril. Em abril, no nosso projeto Um Ano 12 Livros, nós escolhemos para ler o livro O Homem que Era Quinta-feira. Como eu falei, esse livro foi muito bem recomendado, então nós colocamos ele dentro do nosso projeto para a gente ler no mês de abril. Antes de falar um pouquinho do livro, falar um pouco do contexto desse livro, tá certo? Esse livro ele foi escrito em 1908, então, ou seja, no início do século passado, e ele conta a história de uma organização de anarquistas, quando esses movimentos estavam muito em voga, né, no início do século passado. O movimento anarquista, ele é um movimento que é contra governo, que é contra qualquer tipo de hierarquia. E aí está o primeiro paradoxo, né, que a gente vê no livro, que o movimento anarquista, que a polícia londrina está tentando desbaratar, está tentando acabar com ele, é um movimento extremamente hierárquico, né? Então essa pessoa que era a quinta-feira era um dos delegados. Cada autodelegado na história do livro, né, era um dia da semana, e o suprassumo era o domingo. Então, o primeiro contexto que eu quero colocar é falar sobre isso, porque esse livro ele foi escrito por D.K. Chesterton, e o Chesterton, ele era um intelectual da época londrina. Ele foi escritor, filósofo, teólogo, radialista, um dos primeiros radialistas que a gente tem. Ele fazia palestras de extremos sucessos na BBC de Londres, e ele era conhecido como príncipe do paradoxo. Então, nesse livro, logo no início, a gente já vê que tem esse paradoxo, né? Que o anarquismo é uma teoria que vai contra qualquer tipo de hierarquia, e na história do livro, a organização anárquica ela com uma hierarquia bem sistematizada. Anárquico vem do grego, que significa sem governo. Então essa é a teoria do anarquismo. O livro, como eu já falei, que ele foi muito bem recomendado. E o Chesterton é um escritor extremamente famoso. Ele escreveu mais de 80 livros, mais de 200 contos, mais de 4.000 artigos e ensaios para jornal. Mas a verdade é que o livro, ele começa muito bem, ele é muito irônico, ele é muito engraçado, ele é até divertido do início ao mais ou menos ali no meio do livro. Depois, do meio ao final do livro, o livro me cansou. A verdade foi essa, eu senti um pouco cansado de continuar lendo o livro. Eu continuei lendo por causa do nosso compromisso, mas eu tenho duas ressalvas para poder fazer. A verdade é que essa edição que eu li, ela foi editada em português de Portugal. Por incrível que pareça, tanto o português de Portugal e o português que a gente fala aqui no Brasil tem muitas palavras diferentes, e tem palavras com sentidos que são diferentes. Então a gente tem um pouco de dificuldade de ler um texto em português de Portugal, por incrível que pareça. Então, eu tive que parar diversas vezes, eu tive que ir no dicionário, verificar o sentido de algumas palavras, para dar sentido no texto do texto do livro que eu estava lendo. E isso realmente, a partir de um certo movimento, começou a me cansar. Era bem mais fácil, porque como eu estava lendo pelo smartphone, então era muito mais fácil eu acessar o dicionário. A segunda ressalva que eu gostaria de fazer é que esse livro ele chama O Homem que Era Quinta-feira, a história de um pesadelo.
esse subtítulo é muito importante, porque com o acontecer da história, a narrativa, você vai vendo que a história começa a ficar completamente confusa, entre elementos, sai numa hora em um lugar, na outra hora em outro lugar, coisas começam a se repetir. E o que eu senti é que se eu tivesse, que nessa edição que eu li, não tinha esse subtítulo, a história de um pesadelo. Porque se tivesse, a gente já sabia o que estava acontecendo ali, na verdade, era um pesadelo. Então, como toda estrutura de um sonho, né? São coisas sem sentido, coisas que se repetem. De repente você está num lugar, de repente aparece, você está em outro lugar. Pessoas que com o rosto de um, mas com o nome do outro. Então, essa questão do sonho vai estar presente na narrativa da história. E eu só consegui saber que tinha esse subtítulo com as pesquisas que eu fiz desse livro. E isso fez falta. Então, o que eu acho que me cansou realmente desse livro foi essa edição ser em português de Portugal e não ter esse subtítulo, que é a história de um pesadelo, que é importante, que aí a gente já começa a familiarizar com a estrutura de um sonho, da estrutura de um pesadelo. Então eu até me comprometo a ler outros livros desse autor, eu tenho outros contos, para poder tirar essa má impressão que eu tive do Chesterton. A verdade foi essa. Gente, infelizmente a nota desse livro vai ser 4 e a minha recomendação é leia se tiver tempo. Mas eu já deixo o compromisso aqui que nós vamos procurar outros livros desse mesmo autor para a gente poder ler e tirar essa má impressão. Tá joia, pessoal? Um abraço para você e até o mês de maio. O mês de maio nós vamos ler o livro de Amor e Trevas.